Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom nós estarmos juntos nesse trimestre, no primeiro trimestre de 2022, para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Essa lição desse trimestre fala sobre o livro de Hebreus. A pergunta que nós fazemos, que devemos fazer para o livro de Hebreus é: quem é Jesus? Onde está Jesus e o que ele está fazendo por nós nesse momento? E nessa semana nós vamos estudar o tema chamado Filho Prometido, que desde Adão e Eva, passou por Abraão, Davi, até chegar em Jesus, a promessa foi sempre se repetindo. Aqui na lição a gente pode ver que logo depois que Adão e Eva pecaram, Deus lhe prometeu uma semente, um filho que os libertaria do inimigo, recuperaria a herança perdida e cumpriria o propósito para o qual foram criados. Essa mesma promessa Deus fez para Abraão, porque o filho de Adão e Eva não era o filho prometido, era o seu descendente. O filho de Abraão não era o filho prometido, era o seu descendente. O filho depois Davi não era o filho de Davi, mas o seu descendente. E até chegarmos então a Cristo Jesus, que veio de uma forma que ele se esvaziou da sua divindade completamente e assumiu a nossa natureza pecaminosa. Sem defeitos, sem pecados, Jesus viveu uma vida para mostrar para nós e dar o exemplo e o testemunho de que em Deus, fazendo a vontade do Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo, e hoje fazendo a vontade do Espírito Santo, sendo dirigidos por Ele, nós podemos também ter uma vida plena de comunhão com o nosso Deus. A lição dessa semana, ela é muito importante para o nosso crescimento espiritual, que reservamos durante essa semana um tempo especial para estudarmos cada dia a lição da Escola Sabatina, porque o estudo da lição é sempre muito edificante. Nós aprendemos muito, crescemos. No trimestre passado, do ano passado, nós estudamos o livro de Deuteronômio. Agora vamos estudar mais um livro, o livro de Hebreus. Que possamos, então, buscar a orientação do Espírito Santo, buscar sabedoria, buscar discernimento e, acima de tudo, buscar poder para viver esses ensinamentos e ser um bom testemunho de Cristo a todas as pessoas. Que Deus abençoe, que todos nós reservamos esse tempo então especial para estudar a lição. É a minha oração por mim e por vocês. Amém. A lição, ela fala sobre os últimos dias ou o tempo do fim. O que nós esperamos e estamos vivendo, nós estamos vivendo hoje o tempo do fim. Mas nós temos profecias que se cumpriram em Cristo e profecias que, como a dos 2.300 tardes e manhãs, que se cumpriram após Cristo, que são os últimos dias. Ou seja, nós ansiamos por a volta de Cristo, ansiamos por uma nova vida, ansiamos por um novo céu, uma nova terra. E nós podemos dizer que hoje, nos dias de hoje, ela está mais próxima de que quando nós cremos. Eu, por exemplo, comecei a ir na igreja desde 1967. Certamente que a promessa para a minha vida da volta de Cristo está mais perto de que quando eu comecei a crer. Então, a lição faz um comentário que é muito importante, diz assim: os primeiros escritores cristãos acreditavam que os últimos dias haviam chegado e que culminaria na segunda vinda. Foi por isso que Paulo disse: mas nesses últimos dias, em contraste com os dias dos profetas, nos falou pelo Filho. Da mesma forma, quando Pedro e outros discípulos foram acusados de estar bêbados do Pentecostes, Pedro afirmou que o milagre de falar de línguas era o cumprimento de uma profecia de Joel 2. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. A profecia de Joel 2 se cumpriu no início dos últimos dias. Além disso, ao falar sobre a encarnação de Cristo, Pedro escreveu: Cristo foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Estes últimos dias são caracterizados por zombadores que questionam a promessa da segunda vinda de Cristo.
explora os pobres para enriquecer. Os últimos dias também são caracterizados pelo surgimento do anticristo e dos falsos profetas. Então, nós podemos dizer que nós estamos vivendo os últimos dias, mas também o tempo do fim. Porque no nosso tempo, nós estamos vivendo o tempo dos falsos profetas, do anticristo, dos falsos cristos. Nós estamos vivendo um momento de muita pregação enganosa que existe pelo mundo, gente se dizendo ser Jesus, gente marcando data para o fim do tempo. Pensamos por um momento nas promessas de Deus e de Jesus. O Pai prometeu que ressuscitaria seu Filho, 1 Tessalonicenses 4,15. A notícia maravilhosa é que essa ressurreição teve início com a ressurreição de Jesus. Ele começou a cumprir essa promessa criando uma nova vida espiritual em nós, 2 Coríntios 5,17. Ele prometeu que estabeleceria seu reino, Daniel 2,44. E o inaugurou libertando-nos do poder de Satanás e estabelecendo Jesus como nosso governante. Isso é apenas o começo. O que o Pai começou a fazer na primeira vinda de Jesus, Ele completará na segunda. O que vai acontecer na segunda vinda de Cristo? Deus vai estabelecer um novo céu, uma nova terra, o mal será exterminado, Satanás, os seus demônios serão totalmente destruídos, junto com todo o ímpio que se rebelou contra Deus, que rejeitou a Cristo. E a segunda vinda de Cristo vai estabelecer a vida eterna, o reino de Deus. Nós vamos viver no reino de Deus para sempre. Sabe, eu fico às vezes emocionado de pensar, porque é uma situação ímpar, que nossos olhos nunca viram, que o nosso ouvido nunca ouviu, que a nossa mente jamais imaginou um lugar assim. Vocês imaginam que nós vamos viver eternamente. Não vamos mais ter dor, não vamos mais ter doença, não vai haver morte. Nós vamos amar, nós vamos ser semelhantes a Cristo, vamos ser semelhantes aos anjos, vamos viver uma vida eterna na presença de Deus, adorando Deus todos os dias. Vale a pena esperarmos, nós estamos vivendo nos últimos dias. Nós vamos completar essa carreira como Paulo. Completei a carreira, guardei a fé, desde já a coroa da vida está preparada para mim. Que nenhum de nós desista, mas que todos nós nos preparamos, porque a vinda do Senhor está muito próxima. Estamos vivendo o tempo do fim, os últimos dias do ser humano na face da terra. Deus nos dê poder para sermos fiéis até a morte. E se Jesus voltar hoje, estejamos nós todos prontos para receber Jesus e ir morar com Ele eternamente. Esta é a minha oração por mim e por todos vocês. Amém. Oi, tudo bem? Nesse estudo que fala sobre o Filho prometido, o próximo tópico é: Deus nos falou pelo Filho. Ora, Deus utiliza inúmeros métodos para se comunicar com seu povo. Mas o maior de todos os métodos, o método que realmente nos conecta com o céu e com a eternidade, é o Filho, é Jesus Cristo. E para que você tenha uma percepção disso, o próprio Jesus diz: se você olhar para mim, você verá o Pai. Então, Jesus Cristo, além de ser o nosso sumo sacerdote, além de ser o nosso intercessor, além de ser o nosso mediador, Ele faz a conexão com o Pai. Ele é o meio pelo qual nos comunicamos de forma mais intensa com o céu. Então, Deus nos falou pelo Filho. É claro, Deus poderia vir diretamente em pessoa? Poderia, mas existe um plano, existe toda uma estrutura de planejamento que foi feita. E se Deus optou por este caminho, com certeza Ele é o melhor. Acompanhe comigo
o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Todos aqueles que dormem, ou seja, que acabaram o seu ciclo existencial. Aqueles que acreditaram em Jesus dormem e aguardam o magnífico momento da ressurreição. Ora, se Jesus Cristo ressuscitou, esse é um grande indicativo de que todos aqueles que estão conectados com o céu igualmente ressuscitarão para momentos de eternidade, de glória e de plena paz e alegria. Próximo tópico. Ele é o resplendor da glória de Deus. E quando nós falamos em glória, é importante a gente ter a percepção do que isso significa. Poderíamos dar várias conotações simbólicas para a glória. Glória é aquilo que tem luz, é aquilo que resplandece, é aquilo que dignifica. E podemos ir mais adiante e dizer que é aquilo que é puro, que é digno, e aquilo que é celestial. Somente aquilo que é atributo divino é revestido da legítima glória. Tudo aquilo que tem contato com o trono de Deus, com o ambiente celestial, é revestido de glória. E a lição deixa claro que Jesus possui todos esses atributos, por isso ele é revestido de glória. E olha só o que é mencionado lá em Hebreus capítulo 1, verso 3, um texto magnífico. Acompanhe comigo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Com certeza não fica dúvida nenhuma de que Jesus é revestido de glória. É claro que durante sua passagem aqui na Terra, durante a sua existência e o convívio com a raça que ele mesmo criou, a raça humana, a sua glória foi contida porque ele estava revestido de humanidade. Ele era plenamente humano, mas o mais intrigante é que ele também era plenamente Deus. Lembrando que Jesus, aqui na Terra, ele representava os céus. Ele representava, perante tudo o que ele fez, a glória de Deus. A cada passo, a cada cura, em cada milagre, em cada contato com as pessoas, ele demonstrava a glória celestial. Você já parou para pensar nisso? O nosso estudo faz questão de deixar bem claro que Jesus compartilha a mesma essência do Pai, ou seja, possui todos os atributos de divindade. Logo, ele é repleto de glória e majestade. Não se esqueça que esses são os atributos da volta de Jesus. Ele virá em grande glória e majestade. Irmãos, o livro de Hebreus afirma que Deus criou o mundo por meio de Jesus e que Jesus sustenta o mundo através de sua palavra poderosa. Eu vou ler para você o que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 44, versículo 24, e também no capítulo 45, versículo 18.
para que você tenha um esclarecimento, quem sabe um pouco melhor, de quem é Deus Pai, Deus Filho, Deus o Senhor, Jesus o Senhor, enfim, vamos tirar essa dúvida, né? Porque o livro de Hebreus, como eu disse, afirma que o Senhor Deus, né, criou o mundo por intermédio de Jesus, né? Então vamos ver o que está escrito lá em Isaías 24 e no capítulo 44 e no versículo 24. Diz assim: assim diz o Senhor, que redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espalhei a terra, ou espraiei, né, a terra. Agora capítulo 25, verso 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Veja bem, a nossa lição faz uma pergunta: como conciliar, né? Visto que no Antigo Testamento o Senhor diz que criou o mundo sozinho, e que criou o mundo sozinho, né, como eu disse, e que é o único Deus. Como conciliar essa afirmação com as declarações do Novo Testamento, de que Deus criou o universo por meio de Jesus? Meus irmãos, para buscar essas respostas, eu vou buscar nas palavras de Paulo, quando ele escreveu então aos Hebreus, né, que é o livro que nós estamos estudando esse trimestre. E lá no livro de Hebreus, logo no capítulo 1, no versículo 2 e no versículo 3, diz assim: nesses últimos dias Deus falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Só aí já daria para você ter uma noção grande, mas eu vou explicar depois. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelas palavras do seu poder. Veja, meu irmão, então, que há um acordo perfeito entre Pai e Filho, Deus Pai e Deus Filho, em propósito e também em atividade. Isso faz parte, irmãos, do ministério da Trindade, né? O que é mistério? É aquilo que nós não conhecemos. Então existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Espírito Santo é Deus? É. Jesus é Deus? É. Deus é Deus? Claro. Então é um mistério da Trindade. E há entre Pai e Filho aí um perfeito acordo, entendimento, né? Nas ações, no propósito e nas atividades, enfim. Jesus criou. Deus também criou, mas há apenas um Criador, Deus. Isso é o que deve nos levar a crer e o que implica que Jesus é Deus. Você, por favor, leia o livro de Isaías, aqueles capítulos ali que eu disse, e também Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3, você certamente terá uma resposta.
Irmãos, no capítulo 1 de Hebreus, no verso 5, relata ali as seguintes palavras ditas pelo Pai a Jesus: Você é meu filho, hoje eu te gerei. Agora, veja bem, ali você foi gerado, no sentido em que ele foi adotado, né, como o governante prometido, o filho de Davi. E no livro de 2 Samuel, no capítulo 7, de 12 a 14, né, surge ali uma promessa de Deus a Davi. Deus então promete a Davi que seu descendente governaria as nações. E Deus adotou Jesus como filho e herdeiro. E conforme nós lemos em Romanos, no capítulo 1 e nos versículos 3 e 4, diz ali que Jesus foi publicamente revelado como Filho de Deus. Então eu acredito, meus irmãos, que essas dúvidas estão todas dirimidas. E vocês lendo o livro de Hebreus, ali nos primeiros capítulos, vocês já vão, né, descobrir e saber responder com relação a essas promessas. Que promessa Deus fez a Davi ali, por exemplo, logo nos primeiros capítulos, né? Então faço votos que você leia, como eu tenho dito aqui em toda a edição, né? Faço votos que se leia para você se integrar melhor, ter um contato maior com a palavra de Deus, enfim, aumentar a sua intimidade com Deus e com a palavra. Amém? Deus te abençoe ricamente, meu irmão. Feliz sábado, meus queridos. Vamos encerrar a lição? O Filho Prometido foi a lição 3 que nós estudamos durante essa semana. E o verso para nós memorizarmos está em Hebreus 1, 2 e 3. E diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito e purificado a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus prometeu uma semente, um filho, que libertaria do inimigo, recuperaria a herança perdida e cumpriria o propósito pelo qual foram criados. Esse filho representaria os redimiria, tomando seu lugar a fim de destruir a serpente. Né? Desde então, as pessoas aguardam com grande expectativa a vinda do Redentor, a vinda do Libertador, aquele que os livraria da serpente, de Satanás, do diabo. Após a queda, nossos pais Adão e Eva pensaram que Caim, o seu filho primogênito, seria esse libertador. Abraão recebeu a promessa de que por meio de seu filho Isaque, todas as nações da terra seriam abençoadas. Davi recebeu a promessa de um filho, que se fosse fiel a Deus, seria estabelecido para sempre. Nenhum desses imaginava que o próprio Deus seria o Redentor. Em seu ministério, Cristo havia esclarecido essa predição a seus discípulos. Porque Deus conosco, Emmanuel, nos nasceu, veio para que nós pudéssemos ter essa liberdade, ter essa salvação, essa redenção. Então, quando Jesus esteve aqui na terra, ele esclareceu, ele disse aos discípulos por que estava aqui. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Está lá, em Lucas 24, 27. Deus havia feito, né, tudo o que ele havia prometido quando Adão e Eva pecaram.
que viria um filho prometido, um redentor e um salvador. Haviam sido feitas profecias claras e específicas sobre a vinda do prometido. Adão tinha recebido a certeza da vinda do Redentor, a sentença proferida contra Satanás. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso está lá em Gênesis 3:15. Foi para nossos primeiros pais uma promessa de redenção que seria efetuado por meio de Cristo Jesus. E eu gostaria de encerrar a lição dessa semana com o verso que está aqui em João 5, João 5:39, que nos diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus veio, era o Filho prometido, cumpriu o seu papel, morreu na cruz, ressuscitou para que nós tivéssemos a salvação, a vitória sobre Satanás. Então não tenhamos medo. Cristo já venceu a Satanás, venceu por nós. Então, essa semana, o Filho prometido, desde a criação, é Cristo Jesus, que nos salvou, nos liberta e nos livra das garras de Satanás. Confiemos nele. Fiquem com Deus, na certeza que esse Deus maravilhoso ao nosso lado está. Ebeneze. Uma feliz semana. Fiquem com Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a confiarmos em Ti cada vez mais. Que isso seja o resultado da nossa comunhão diária contigo. Toma conta de todas as coisas, por favor. Em nome de Jesus. Amém.